Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. O presidente Lula, no Palácio do Planalto, acabou de dar uma entrevista coletiva que chamou bastante a atenção da imprensa, porque ela não estava prevista, né? Ele não tinha programado essa fala, mas falou bastante com jornalistas na manhã desta terça-feira, muitos pontos importantes. Eu queria separar aqui o primeiro. Ele chamou de inadmissível a possível aplicação de sanções dos Estados Unidos, especialmente do governo Trump, contra Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que disse aí o presidente da República, uma resposta bastante importante a esse comentário feito pelo presidente. Vamos ouvir. Presidente, minha pergunta é sobre as sanções dos Estados Unidos, prometidas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor criticou a postura dos Estados Unidos no último fim de semana, mas minha pergunta é a seguinte: o governo prepara uma resposta política se essas medidas forem concretizadas? O governo tem tido esse contato com o ministro Moraes? É da intenção do governo se posicionar de uma forma mais concreta se essas medidas, então, vierem à tona? Olha, eu não conversei com o ministro Mauro Vieira porque ele foi, na frente para tentar organizar minha chegada em Paris. Mas eu vou dizer para você o que eu penso, tá? E o que eu pensava vai ser a decisão do governo. Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Porque não é correto você dar palpite. Não é correto você ficar julgando as pessoas. Eu já tive o meu passaporte suspenso nos Estados Unidos. Eu já tive o passaporte suspenso. Sabe? Eu acho que os Estados Unidos precisam apenas compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. É muito importante, porque nós achamos, que num país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, querendo punir um outro país. Isso não tem cabimento. Então, a minha oposição na questão do comércio, na taxação que foi feita com relação ao Brasil, a orientação que nós demos é o seguinte: primeiro, nós vamos tentar gastar todo o tempo possível negociando. O ministro Alckmin e o ministro Mauro Vieira já fizeram várias reuniões. Segundo, se não houver um acordo, nós vamos entrar na Organização Mundial do Comércio ou vamos fazer, uma decisão de ter uma reciprocidade. É isso que vai acontecer. Tá? Eu acho que o mundo tem regras civilizatórias para a convivência entre os países. O multilateralismo foi uma das coisas mais extraordinárias criadas depois da Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente respeitar. E como eu gosto de respeitar, eu gosto de ser respeitado. Tá? Então, por enquanto, o que nós temos é fala de pessoas, mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Bogo, vai chegar a notícia hoje ou eles já receberam? O que fica evidente para mim, e você pensa da mesma forma, é que já sabem o que está rolando. Já sabem que vem sanção e não vem sanção só para um, não. Esse desespero do Lula. E ele chamou Eduardo Bolsonaro de terrorista. Terrorista. Por convocar. Olha a desinformação. Lamber botas do Trump. Lamber botas. Ô Lula, dá uma olhadinha. Tem nas redes sociais aquele vídeo do Barroso, presidente do Supremo, dizendo que pediu para os Estados Unidos para vir aqui dar uns conselhos na eleição do Brasil. Tá? Agora, Pitoli, primeiro, encaixou, machucou, acusou o golpe. Tá? A paulada que o Eduardo Bolsonaro está dando é muito grande. Isso aí está muito claro. O Lula já mostrou, está completamente irritado. Mostrou. Tá? Isso está muito claro. Segundo que está muito claro para mim, a sanção provavelmente vem logo em seguida do julgamento de amanhã. Amanhã vai ser implementada a censura total no Brasil.
tá? O regime ditatorial dá o golpe ali, indo pro tudo ou nada, eles vão enfrentar, porque eles não podem largar a mão de ninguém. Não é à toa que o Lula saiu da cadeia, foi descondenado e virou o presidente, não é à toa que nós estamos passando por tudo isso. Então o Lula, o regime, acusou o golpe, entendeu que a exposição foi muito forte. Outra coisa, isso é desinformação, chega a dar nojo. Chega a dar ânsia de vômito a fala desse presidente, porque isso é o que o sistema quer que o brasileiro entenda como informação. E eles vão jogar que desinformação que nós estamos passando aqui. Quando, na verdade, primeiro, Eduardo Bolsonaro não tem poder nenhum de convocar o governo americano. Segundo, quem foi pedir ajuda para intervenção nas eleições brasileiras foi o ministro Barroso, que ele confessou. Terceiro, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo faz parte de todo ser humano de lutar pela liberdade do seu povo diante de um regime ditatorial que nós estamos passando. Quarto, amanhã é implementada a censura no Brasil. Eles vão pro tudo ou nada. Quinto, ao que tudo indica, Pitoli, a lei Magnitsky será aplicada e veja... Ele já sabe que vai ser. Esse desespero do Lula não é só para cassação de visto, não. Porque pode caçar o visto amanhã. Vem a ditadura final, nós já sabemos o resultado desse julgamento. Isso é uma palhaçada. O Brasil sabe o que vai acontecer amanhã, tá? Com exceção ali, provavelmente, do André Mendonça. E olhe lá o Cássio Nunes, sei lá, porque o Fux já deixou muito claro aqui o posicionamento dele, que ele é a favor da censura. Eu vi um vídeo dele, mandei até pro João, um vídeo desse aí, ele dizendo o seguinte, olha, a plataforma retira o conteúdo, depois eles que briguem na justiça para provar que é legal. Inverte-se o ônus da prova. Tem-se a matéria como suspeita, como ilegal, e a plataforma vai ter que brigar na justiça pela liberdade de expressão. É ditadura, é regime. Só que essa fala do Lula, do jeito que ele falou, e principalmente numa coletiva que não estava programada de urgência... Já recebeu a notícia. É porque já sabe, já deve ter recebido a notícia que virá a aplicação da lei Magnitsky, provavelmente, eu vi aquele... Provavelmente, essa semana ainda. Tá? Logo depois para ficar do julgamento de amanhã, para ficar marcado a decisão. Então nós teremos aí dias de grandes movimentações no cenário nacional. Nós estamos na reta, o regime virá com tudo, porque o regime não quer que as pessoas de direita, conservadoras, tenham voz. Seremos caçados, seremos alvos, presos, perseguidos, processados, porque eles não querem a mínima possibilidade, principalmente, não só para deputados federais, mas principalmente da direita fazer um Senado conservador, democrático e de direita, porque aí sim poderia caçar esses ministros, que no final seria prisão. Dias terríveis virão. João, a Daniela Lima nos classificou como, por gentileza? Ao vivo, na Globo News, ela classificou como... Mas cita o nome Auriverde? Não, não, é um canal partidário. E no blog dela, ela escreveu que é um site partidário. Ok. Site. Veja, quando ela aponta que o brasileiro quer comer picanha nas ações do açaí, que o brasileiro gosta de se vestir bem nas ações da Renner, que o brasileiro gosta de viajar, que vai lotar os aeroportos e tal. Isso é informação, para a ditadura é informação. Veja, quem será que é patrocinado por quem? Quem será que é partidário de quem? Daniela Lima, te faço um convite. Quer abrir minhas contas? Quer que eu quebre o meu sigilo bancário? Quer que eu quebre o meu sigilo telefônico? O que você quer? Pode pedir. Pode pedir, desde que você faça o mesmo. Desde que a senhora faça o mesmo. Eu quebro o meu sigilo bancário agora. Quebro o meu sigilo telefônico agora. Tô dentro. Desde que a senhora faça o mesmo. Faça o mesmo. Vamos embora. Vamos ver quem é partidário. Vamos ver quem... Só para vocês terem uma ideia. Tá aqui no meu celular. Semana passada, eu fui para um evento Fortaleza. Certo? Eu fui convidado para o evento. Pergunta quem pagou passagem em hotel. Não foi o partido. Sabe por quê? Porque eu jamais dei a possibilidade de alguém em algum momento falar assim, mas fui eu que paguei a viagem. Mas fui eu que paguei o hotel. Mas fui eu que paguei o avião. Mas fui eu que paguei... O Uber que eu pego sou eu que pago. O hotel que eu fico sou eu que pago. A viagem que eu faço, a passagem de avião, sou eu que pago. Sabe por quê? Para em nenhum momento alguém vir colocar o dedo na minha cara. Então, senhora Daniela Lima,
eu lhe faço um convite. Eu quebro o meu sigilo bancário agora. Eu quebro o meu sigilo telefônico agora. Toma meu celular, dou a senha para a senhora. Faz o mesmo. Faz o mesmo. Não é a fera? Não quer dizer que eu sou uma rádio partidária? O seu canal de televisão é o quê? Essa porcaria onde a senhora trabalha. Esse lixo onde a senhora trabalha. A senhora pensa que é o quê? Rádio partidária? Site partidário? A Globo é o quê? A serviço do sistema. Destruindo vidas e famílias ao longo dos últimos 60 anos. Quer falar do meu canal? Quer falar do meu site? Não. Aqui não. Quebra o seu sigilo. Eu quebro o meu. Quebra o da senhora. Quebra. Vamos lá. Quer quebrar o da Auriverde? Quer saber o quanto entrou de dinheiro público aqui? Eu quebro o sigilo bancário da Auriverde agora, se a senhora quiser. Mas quebra o da sua empresa aí também. Vamos saber quanto entrou de dinheiro aí na sua empresa, dinheiro público, e o quanto entrou na minha. Vamos lá. Vambora. A senhora não é a fera? Não quer me acusar de site partidário? Vem. Vamos comigo. Quanto entra de dinheiro público aqui na rádio, Pitoni? Propaganda? Governo federal? É. Zero. Governo federal. Outro dia chegou aqui chama de IPI, para veiculação, autorização de veiculação. Eu ouvi no ar um comercial. Falei, que porra é essa? Liguei aqui na hora. Falei, o que está acontecendo aí? Ah, passou aqui uma autorização, a gente não ouviu. Eu falei assim, suspende agora. Tinham veiculado 6 chamadas. 6 chamadas. Surgiu uma dúvida. Cobra 6 chamadas ou não cobra? Eu falei, rasga o contrato agora. Rasga. Eu não quero 1 centavo por migalha, quirera. Amanhã os caras enfiam o dedo na minha cara e falam assim, a Auriverde também recebeu? Mas nem fudendo. Desculpa. Nem ferrando. Olha, fico louco. Nem ferrando. Os caras não vão colocar o dedo na minha cara por conta de quirera. Agora, eu faço um desafio, Daniela Lima. Se isso aqui é um site partidário, a sua TV é o quê? Mas você não entendeu ainda por que a palavra partidário? Claro, eles estão jogando a gente no colo do Moraes. Sim. Estão jogando a gente já no colo. Colo. Trabalho. Claro, eu já entendi. Estão querendo ferrar a gente. Pitoli, um dos significados pelo dicionário Priberan da língua portuguesa de prostituição, tá? Não é só a relação de oferecimento de serviços sexuais, é perder ou tirar a dignidade, tá? Aviltar, desonrar, rebaixar e colocar interesses materiais à frente de princípios ou ideias. Então, nesse sentido, tá? Essa prostituição jornalística, se é que nós podemos chamar desse jeito, aqui não é feita. Daniela Lima, nós sabemos o que você está fazendo, tá? Como a censura será implementada amanhã e vocês são fazem parte do veículo oficial do governo, tá? Mas dá uma olhadinha na Venezuela, o que aconteceu com a Globo de lá, tá bom? Dá uma olhadinha, mais ou menos o que aconteceu com o regime. Então vocês preparam uma arapuca, porque amanhã o regime vem com um golpe tremendo, para jogar o seguinte, a Auriverde, o Pitoli, o Borgo, o João, as demais pessoas aqui, fazem parte de um partido que está sendo caçado pelo mecanismo. Como vocês querem nos calar para dizer que somente vocês passam a informação e o que nós fazemos, né, não entender de vocês, o que vocês defendem, seria a desinformação para alienar o povo, vocês querem nos anular, vocês praticam esse tipo de prostituição jornalística. Filha, tenha vergonha na cara. Não, quebra o sigilo. Eu não sei se você tem filha, eu não sei se você tem filhos, mas pai e mãe... Sabe, você não dá vergonha quando você entra na sua casa. Eu sei que é muito bem paga, ganha muito dinheiro com dinheiro público, dinheiro para calar, para alienar o povo brasileiro. Mas eu não sei, o ser humano, por mais baixo, vil que seja, a hora que ele chega na casa dele, que ele olha no espelho, sabe, dá vergonha. Eu não sei, essa mulher, essas pessoas, né, não vou colocar uma só, mas teria que tomar banho, teria que se limpar. O desafio está lançado. Eu quebro o meu sigilo bancário, eu quebro o meu sigilo telefônico e quebro o sigilo bancário da Auriverde. Isso é autorização dos sócios, hein? Eu colocando o meu na reta aqui, ó. Daniela Lima, quebra o seu sigilo bancário, quebra o seu sigilo telefônico e quebra o sigilo bancário da empresa onde você trabalha. Aí a gente conversa. Ficar metendo o dedo na minha cara que eu sou partidário? O que a Globo é? A transcrição apresentada
revela um episódio político de grande tensão envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro do STF Alexandre de Moraes, os Estados Unidos, sob influência de Donald Trump, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O cerne da discussão é a possível imposição de sanções norte-americanas contra Moraes e as respostas políticas e retóricas que isso desencadeia no Brasil. Lula, em coletiva de imprensa não programada, expressa forte indignação contra qualquer tentativa de ingerência externa, principalmente vinda do CICSEUA. Classifica como inadmissível que um presidente estrangeiro interfira em decisões da Suprema Corte Brasileira. O presidente denuncia a postura de Eduardo Bolsonaro, chamando-a de terrorista e antipatriótica, por supostamente pedir intervenção estrangeira na política nacional ao buscar apoio de Trump e seus aliados. O vídeo também conta com comentários de apoiadores da oposição, que ironizam e criticam duramente Lula, Barroso e o STF. Há um tom sensacionalista ao afirmar que o Brasil caminha rumo a uma ditadura com censura sendo implementada e conservadores sendo perseguidos. Esses trechos apelam para o medo, a indignação e a desconfiança generalizada nas instituições, traços comuns de discursos conspiratórios. Outro ponto relevante é o embate direto com a jornalista Daniela Lima, da Globo News. O apresentador da transmissão acusa-a de prostituição jornalística, desafiando-a a quebrar seus sigilos bancário e telefônico. Essa estratégia visa desqualificar a mídia tradicional, apresentando-a como cúmplice de um suposto regime de censura e manipulação. O discurso se baseia na polarização, onde quem não apoia sua narrativa é automaticamente aliado do sistema. Ao longo do vídeo, há uma mistura entre fatos políticos, interpretações subjetivas e acusações infundadas. A linguagem é inflamada, e o objetivo principal parece ser mobilizar a audiência contra o governo e o STF por meio da demonização de figuras públicas e instituições democráticas. A menção constante a Donald Trump, apontando-o como o homem mais poderoso do mundo, sugere que ele é visto como uma figura salvadora ou aliada contra os abusos do sistema político brasileiro. Também se insinua que Eduardo Bolsonaro atua como representante de uma resistência conservadora, ainda que não tenha poder formal para acionar medidas internacionais. Em síntese, o vídeo explora temas como soberania nacional, liberdade de expressão, censura, patriotismo e guerra de narrativas, tudo isso num contexto carregado de tensão ideológica. A retórica agressiva, os ataques a jornalistas e instituições e a glorificação de Trump são elementos-chave para criar um ambiente de confronto direto entre dois projetos de poder antagônicos.